Fala turma, tudo bem? Rafael Nunes falando aqui, faço parte do time de estratégias aqui da V4 Company Osasco. Sejam bem-vindos. Vocês são mais uma turma compondo aí o time de onboarding e futuramente fazendo parte dessa unidade que vem crescendo muito bem, tá certo? Então eu quero explicar para vocês aqui o que é o TCC, como é que ele é formado, em quantas partes ele é dividido e falar um passo a passo de como você deve apresentá-lo, tudo bem? Logicamente que dentro do cientista do marketing, vocês vão encontrar lá o Canvas, né, onde cada etapa do Canva você vai conseguir identificar com o teu cliente e aí identificado isso com o teu cliente, você vai colocar num planejamento simples. E é esse planejamento que eu quero mostrar aqui para vocês, que se divide em 5 etapas. O porquê que nós estamos fazendo isso, o que nós vamos implantar, como nós vamos fazer, quem fará isso, quando e em quanto tempo nós vamos trabalhar dentro desse processo que é implantar o processo de vendas através da internet, legal? Eu vou apresentar aqui fase a fase, colocar aqui em apresentação, legal? Estou trazendo para vocês, eu acredito que já tenham visto o planejamento, né, o Draw Flow e o Playbook da faculdade JK. Normalmente nós o apresentamos lá no início e eu quero trazer como é que nós fazemos a apresentação do TCC e, logicamente, a apresentação também para o cliente. Primeiro, nós vamos começar com o porquê. Por que que nós fazemos esse planejamento, né? Aqui nós temos a etapa, o step, né, o degrau que esse cliente está enquadrado. Sabemos bem, vimos no cientista do marketing que nós temos 4 steps: step V1, V2, V3 e V4. O step V1 é testar todas as possibilidades até encontrar a que melhor funciona na realidade do negócio. Deve ser utilizado o mínimo de recurso possível para validar essa hipótese e ver o que funciona o mais rápido possível. O Step V1 é aplicado não pelo tamanho da empresa e nem tampouco pelo faturamento dela, mas sim porque o nosso cliente ainda não tem os seus indicadores. Que indicadores? Né? CPC, CPL, CPV, CPA, o CAC. Então, indicadores básicos que os colocam no Step V1. Nós devemos encontrar esses indicadores. Uma vez encontrados os indicadores, nós vamos para o Step V2. Vamos maturar os indicadores. E o que é maturar os indicadores? Já encontrei o CAC dentro de um canal, vamos encontrar em outros canais, vamos trazer outras estratégias, vamos estressar todas as outras campanhas, vamos fazer mais testes, já tido uma vez os meus KPIs. A maturidade, quando nós encontramos maturidade dentro desses KPIs, aí sim nós vamos para o step V3, que é a escala do processo. Escala de mídia, verba. Nós vamos crescer a verba do cliente, uma vez que nós já temos os indicadores bem maduros. Legal? E o Step V4, nós já escalamos de tal forma que a empresa já está apta a internalizar um processo de marketing de performance dentro da tua estrutura ou simplesmente nos deixar ali cuidando da mídia, da performance, num projeto mais arrojado, simplesmente para gerar performance único exclusivamente para dentro dos canais, como foi o caso do Spotify dentro da nossa unidade, dentro da nossa empresa, da nossa companhia, legal? Então, saindo um pouco aqui dos steps, nós vamos trazer o porquê. Quais são as justificativas, né? E o que são as justificativas? Aqui, gente, nada mais é o motivo pelo qual esse cliente escolhe trabalhar com a V4 Company. Seja ele abordado pelo nosso time comercial, ou seja, ele também uma pessoa quem procura o nosso time através do inbound, que nós trabalhamos muito bem dentro das nossas redes sociais. Então, aqui nós colocamos algumas justificativas, alguns post-its de justificativa. No caso deste cliente, são esses 4 post-its, vocês já devem ter lido, mas eu vou dizer, a falta de um processo de inside sale pode ser algo que
seja uma justificativa para nós entrarmos nesse processo. Queda agressiva do número de matriculados, inexistência de um CRM, direcionamento de criação de campanhas, tudo isso são justificativas que, claro, justificam a contratação da V4 Company. Legal? E aí, na sequência, nós vamos dizer qual é o objetivo desse nosso processo. Todo o objetivo dentro de 3 primeiros meses, ou seja, no primeiro quarter, lembrando aqui também, como vocês bem viram no curso, o quarter tem 3 meses e nós dividimos o ano em 4 quarters. Legal? São trimestrais, ou seja, completamos 12 meses. Em 3 meses, o nosso objetivo SMART, o que é um objetivo SMART? É um objetivo que seja simples, mensurável, que seja alcançável, atingível, que seja relevante para a empresa e que seja alcançado dentro de um período de tempo. Bacana? Em 3 meses, encontrar as métricas, os KPIs, como custo por venda, custo por lead, custo de aquisição de cliente. As Key Results é investir toda a verba de mídia, neste caso, o cliente tinha de 4 a 6 mil reais em verba mensal e nós precisamos atingir, no mínimo, dentro desses 3 primeiros meses, o ROI 1. Isso é o que nós vamos, a todo tempo, buscar para esse cliente. Por que não vamos buscar o ROI 10, ROI 20, ROI 5? Porque nos 3 primeiros meses o nosso objetivo, que é simples, são os KPIs. São mensuráveis, são atingíveis, uma vez que eu ainda não os tenho, são bastante relevantes dentro de qualquer negócio e dentro de um período de 90 dias. Bacana? Esse é o nosso objetivo SMART. E com esse objetivo alcançado, nós vamos gerar benefícios futuros para a empresa, tá certo? E que benefícios são esses que nós estamos gerando para a faculdade JK? Na verdade, o benefício ele é um contraste da justificativa. É o porquê, né? Então, nós vamos colocar agora um processo de vendas bem claro. Aumento da procura dos cursos oferecidos pela faculdade. Entendimento e direcionamento das campanhas e colocar um CRM. Veja, é totalmente o contrário das justificativas, né? Então, a falta de um processo, aqui eu vou ter um processo. Legal? Esses são os benefícios que nós vamos trazer aí à faculdade. Bacana? Agora nós vamos à segunda etapa, a etapa do o quê. O que, de fato, nós vamos trabalhar lá dentro. E lógico que aqui nós vamos falar sobre o nosso produto, o que é o nosso produto. E é um processo de vendas através da internet, ou seja, ele não necessariamente é um processo que acontece online. Este caso, por exemplo, ele nasce online e termina offline, ou seja, ele termina no balcão da faculdade. Então, não tem como mensurar o resultado num Analytics, por exemplo, de conversão. Tá aqui a gente tem um trabalho de mensuração através de CRM, planilhas online, Google Sheets, Power BI, em alguns dashboards, Data Studio, tá certo? E isso é o que nós vamos implantar, um processo de vendas através da internet. Os pré-requisitos para que esse projeto aconteça, esses requisitos são requisitos do cliente, né? Então, a aprovação de materiais, dos criativos, copies, wireframes, antes da propagação, é um requisito que o cliente nos solicita. Seguir a identidade visual da empresa foi algo o que o cliente pediu. Então, aqui tem um requisito que nós devemos seguir. E aqui quem? Né? Esse quem é quem estará dentro desse processo, dentro deste processo de vendas que nós vamos implantar ou implementar. E, normalmente, essas pessoas que estão aqui nessa apresentação são pessoas que participarão do grupo de WhatsApp e farão ali ou participarão dos check-ins com esse cliente. No caso aqui, Rafael Nunes, falando aqui com vocês, Lucas Souza, do time de Designer e Criação, Departamento Financeiro da V4 Company, aqui hoje responsável Aline Bacaro, e o time de CS, né, que aí nessa época era Vitória, quem tomava conta.
Do lado de lá, nós colocamos todos os stakeholders da faculdade. Bacana? Indo um pouco mais lá na frente, nós vamos dizer como nós faremos isso. E como nós faremos, temos algumas premissas a serem seguidas, né? E que premissas são essas? Essas são premissas nossas para com o cliente, ou seja, eu vou dizer para ele que é uma premissa ter verba e meio de pagamento sempre disponível para que isso aconteça. Produção de conteúdo para as redes sociais é uma premissa para que o nosso projeto aconteça com sucesso e o processo flua. É uma premissa o canal de comunicação de WhatsApp Business para o atendimento dos leads. É uma premissa a aprovação das campanhas e materiais em até 24 horas e também é uma premissa ter um CRM para controle de todos os leads. Se não tiver essas premissas, se elas não forem de fato seguidas, haverão riscos. E aí eu preciso dizer qual é a causa, qual é o risco e qual é o efeito que teremos caso a causa venha a acontecer. Então, por exemplo, vou pegar aqui esse primeiro para vocês entenderem. A causa é não ter a verba no momento necessário. O risco é das campanhas serem pausadas e o efeito é interromper a compra de tráfego. A probabilidade que nós demos nesse caso aqui, já tido conversado com a faculdade, é uma probabilidade 4. De 0 a 10, nós temos uma probabilidade disso acontecer 4, né? Abaixo da média. O impacto, caso isso aconteça, é o impacto de grau 6. Legal, gente? Vocês vão entender já já o porquê da probabilidade desse impacto. Legal? Não produzir conteúdos é uma causa, o risco é não ter engajamento e não fazer aquisição de público. E o efeito é um público um pouco engajado com o produto e não conhecer a tua marca. A probabilidade disso acontecer era baixa, eles tinham um time de social media na época. O impacto é o impacto de 7, né? Isso é um impacto um pouco alto, tá certo? Vamos ver o que quer dizer essa probabilidade e impacto. Legal, turma? Vou ocultar aqui para ficar mais fácil. Aqui nós colocamos um termômetro. Esse termômetro, ele dá para nós uma temperatura de ação. Ou seja, lembra que não ter a verba no momento necessário, nós tínhamos uma probabilidade 4 disso acontecer, com o impacto de 6, legal? Se eu multiplico a probabilidade pelo impacto, nós temos aqui 24 pontos. E esses 24 pontos a gente traz para esse termômetro que vocês estão vendo do lado esquerdo. De 0 a 10, nós podemos aceitar passivamente. Não tem problema. Isso não vai trazer nenhum impacto negativo para o nosso processo. De 10 a 36, nós devemos mitigar, acompanhar, estar sempre atento para que isso não dê problema. Agora, passou de 36, nós temos que prevenir, gritar, alerta total, ou até mesmo transferir algumas vezes. Um caso, por exemplo, de transferência é se o departamento comercial não consegue atender os leads em até 5 minutos, por exemplo. E por mais que a gente treine, por mais que a gente faça, peça, eles não conseguem ainda atender em 5 minutos. Nesse caso, nós devemos transferir o atendimento comercial a uma empresa terceirizada, ou a um outro funcionário, ou a uma outra gestão. Fato é que precisa ser transferido ou o processo não vai dar certo. Legal? Esse é o nosso termômetro de ações. Aqui são as restrições. As restrições de um projeto como este são restrições que impedem o crescimento ainda maior. São restrições que nos faz limitar o nosso poder de vendas, legal? Então, por exemplo, eles atuam somente na região de Brasília. Eles não atuam EAD. Então, eu só poderia impactar o público local
E isso é uma restrição. Por quê? Porque eu não consigo impactar nacionalmente, não consigo impactar em qualquer outra região do Brasil, senão em Brasília. Me restringe essa atuação. Legal? E aí, aqui eu já começo a dizer para ele quais são os principais canais que nós vamos trabalhar. E aqui, veja, nós temos alguns pontos de discussão e nós podemos trabalhar isso em conjunto. Canal de tráfego, canal onde nós vamos comprar mídia, canais onde nós vamos adquirir um público. Legal? Facebook, Instagram dentro da mesma plataforma, YouTube, o Google também dentro da mesma plataforma. E aqui me sugere também, o gestor me sugeriu, o WhatsApp, por quê? Porque este cliente em específico tem uma gama de grupos, ele tem uma série, um banco de dados de números de WhatsApp, então por isso nós também consideramos como um canal de aquisição, mesmo porque nós vamos fazer uma ação de disparo de mensagens, como o próximo canal que nós estamos vendo aqui, o e-mail marketing, a mesma coisa. Nós estamos considerando como um canal de tráfego, uma vez que nós vamos trabalhar com aquisição através de um funil de e-mail marketing. Legal? Então, tido isso, nós vamos dizer quais são os públicos que nós vamos alcançar. Por isso é que nós devemos entender primeiro quem é o cliente, qual é a região que ele trabalha, para quem ele vende, e aí a gente coloca aqui quais são os públicos que nós vamos trabalhar com este cliente. Legal, turma? E aí nós vamos dizer quais são os principais incômodos do público. E não, esse aqui é diferente, por exemplo, das restrições. Isso aqui é o que o público dele tem de incômodo em relação à sua faculdade. Dificuldade na colocação no mercado é um incômodo que o público tem para com a sua atualidade, não a sua faculdade, me perdoe. Não ter uma profissão definida é um incômodo desse público. A renda familiar muito baixa por só ter o ensino médio ou não ter ali uma graduação específica também é um incômodo desse público. E não ter um desenvolvimento pessoal é um incômodo desse público. Esses incômodos é o que vai motivar esse possível cliente a tomar a decisão de fazer a inscrição ali na faculdade. As principais transformações é o que nós vamos ofertar. Notem que os principais incômodos e as principais transformações são extremamente importantes para que o nosso time de copywriter eles consigam ter gatilhos o suficientes para montar ali grids de público e também os nossos designers terem materiais suficientes para montar ali várias e várias artes e impactarmos esse público de forma positiva. As transformações são novas oportunidades de emprego, seguir uma carreira específica é uma transformação, obter melhor condições financeiras e alcançar um desenvolvimento pessoal. Isso é transformador e é isso que nós vamos vender lá na frente. As objeções do público aí sim, é aquela objeção que o público terá em relação à faculdade, tá certo? Então, qual é a objeção do público? Poxa, o preço seguido dos concorrentes. Ou seja, há um preço muito prostituído entre a concorrência e isso pode ser uma objeção do público. Legal? Não ter um ensino EAD também é uma objeção do público. E também um pouco da falta de confiança na faculdade, uma vez que ela não produz muito conteúdo para aquela geração que está vindo. Então, isso também, essa falta de confiança é uma objeção do público em fazer ali a matrícula online. Legal? Sabendo disso, as nossas principais ofertas, aí eu estou falando já de oferta, de gatilho mesmo, serão descontos de até 75%, 30% de desconto na transferência, 10% de desconto de mensalidade, ou seja, são principais ofertas. É aqui que a gente vai alcançar esse nosso potencial cliente a querer entrar nos nossos anúncios. E aí, por fim, nós vamos entrar aqui quando e quanto, tá certo? O quando
é o que nós já vimos, acredito que todos vocês já tenham sido apresentados ao nosso caderno de estratégias. Vou ser bem breve nesse caderno. Eu estou trabalhando aqui sobre os nossos 4 pilares: tráfego, engajamento, conversão e retenção. Trabalho na primeira estratégia, na primeira semana, com inbound direto, ou seja, campanhas de video view, campanhas para trazer engajamento, criação de público dentro do Facebook e também do Instagram. Na primeira semana ainda, no marketing direto, nós chamamos isso de fast traffic, uma campanha de fundo de funil com gatilho para ir com o CTA chamando para ir ao WhatsApp, também no Facebook e no Instagram. Sem engajamento, eu estou levando agora direto para um atendimento comercial. Na terceira semana, já estou utilizando aqui Instagram, Facebook e agora Google, mandando para uma landing page. E a landing page nós temos aqui teste A e teste B, onde a landing page A me direciona a um portal de vestibular online e a landing page B me direciona também a um canal de WhatsApp direto com um vendedor, que esse vendedor vai direcionar ao vestibular online. Legal? Isso para mensurar ali qual dá mais resultado. Já na sexta semana, nós vamos utilizar o Instagram, o Facebook. Agora também estamos com campanhas dentro do YouTube e no Google, mandando para as landing pages na mesma estratégia. Claro que agora nós estamos trabalhando com curva ABC dentro das landing pages. Por quê? Eu vou analisar dentro das semanas anteriores quais foram os cursos que me geraram mais engajamento, mais cliques, mais matrículas, e eu vou trabalhar com diversos canais mandando para esse tipo de landing page onde eu trabalho essa curva ABC. Lembrando sempre, sempre, sempre que quando eu tenho a captura desse público dentro das minhas landing pages, nós vamos trabalhar com remarketing para dentro dos canais, como vocês veem nessas setas vermelhas. Bacana? E para o final, pensando fora da caixa, vamos sair um pouco dos canais de aquisição de tráfego e entrar num portal de bolsa de descontos e levar esse bolsa de desconto para a nossa landing page e também trazer a aquisição dessa turma e aí ter um bom número de matriculados dentro dos cursos. Como canais de retenção, nós vamos utilizar o Nube, que é um programa de estágios, vamos utilizar também um canal técnico dentro do YouTube, ou seja, criar um canal de direito, dicas práticas de como passar na OAB, dicas práticas desde o primeiro ano até o quinto, isso tudo para gerar engajamento dentro daqueles que nós conseguimos que matriculassem e para que eles tenham aumentado seu lifetime value, ou seja, permaneçam na universidade até o seu término do curso. E também fazer campanhas de member get member, ou seja, a cada 3 indicações ganhe um semestre free. Essa é uma oferta que nós podemos gerar dentro das nossas campanhas de e-mail marketing. Legal? E aqui nós temos o nosso playbook. O playbook é uma demonstração de quando nós vamos entregar cada coisa que nós dissemos aqui no nosso Drawflow. Então, no nosso playbook, eu tenho na primeira semana a entrega do onboarding, na primeira semana ainda eu tenho o Google Business, um enxoval de redes sociais sendo providenciada pelo nosso time de criação, configuração de ferramentas como o Analytics, o Google Tag Manager, os pixels no Facebook já estão sendo todos ali preparados, está sendo tudo preparado, as BMs, nós estamos criando esse setup para o nosso cliente dentro dessas primeiras semanas, e ainda na primeira semana nós temos ali as 2 campanhas rodando. Campanha de inbound marketing com a aquisição de audiência e também uma campanha de fast traffic, tá certo? A campanha de tráfego rápido que vai me levar para o WhatsApp direto. Ou seja, dentro da primeira semana, nós temos aí o nosso criativo dando para nós a possibilidade já com criativos para essas campanhas. Legal? E aí eu vou dizendo aqui cada coisa que nós vamos desenvolver ao longo das semanas até a 12ª semana. Bacana, turma? Então, esse é o nosso playbook, esse é o nosso caderno de entregas que nós apresentamos para o nosso cliente. E aqui nós vamos falar em quanto. Qual é o investimento que ele vai
colocar em mídia, né? Em mídia ele está colocando de 4 a 6 mil reais mensais. E também está contratando ferramentas, vai usar o CRM mais um Active Campaign. Nós estipulamos ali 550 reais mensais para que tudo isso desse muito certo. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação para o cliente. Legal? Trazendo aqui, turma, então, uma finalização dessa nossa apresentação. Esse é o nosso planejamento. É este planejamento que, para a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, você vai entendê-lo primeiramente e apresentá-lo num período de 10 minutos, não mais que isso. Se nós tivermos o tempo de 10 minutos estourados, né, se a gente ultrapassar esse período de 10 minutos, isso é fator de reprovação. Legal? Eu agradeço a todos vocês pelo período e desejo sorte. Estudem a beça, apresentem muito, muito e muito antes de vir para o TCC. Um abraço a todos. Até mais.